Ver com a pauta que a gente pula, então aqui não tem ordem, para a questão do Bud Light. Eu vim no carro ouvindo o Matt Walsh falando sobre isso, e é interessante pelo seguinte, né? A moça apareceu, a responsável pela propaganda que usou um homem biológico, trans, mulher trans, na propaganda da Bud Light. E ela se vangloria dessa visão mais inclusiva, dessa tentativa de inclusão da marca, né? E ela, inclusive, menciona o comercial que foi ao ar no Super Bowl. E aí você vai ver o comercial do Super Bowl, parece menos escancarado. É um casal famoso lá, eu não conheço esses atores hollywoodianos, mas é o cara lá dançando na sala, e a mulher tomando a cervejinha dela, ou aquela água suja que chamam de cerveja, que é a Bud. E aí ele vai lá e chama ela pra dançar. E aí é sutil, você fala assim, opa, não inverteram um pouquinho a ordem? Pô, então estão afeminando o homem, a mulher é que é guiada nessa hora. E aí a discussão é a seguinte, se você falasse na hora que havia uma agenda progressista por trás daquele comercial, você ia ser chamado de paranoico. A moça dando entrevista depois da repercussão dessa nova... Você tá se referindo a acho que CEO da Budweiser, da Bud Light. Isso. Ela confessou o crime. Ela disse, nós estamos tentando levar essa mensagem. Então, aquele comercial do Super Bowl já foi isso. Então, ela confessa. Então, você sai de teórico da conspiração para profeta muito rápido. É só deixar eles falarem, porque eles confessam. E a agenda é essa. Não é só que eles confessam, eles se gabam. Eles se gabam disso, porque eles estão conseguindo, eles estão tendo êxito, eles estão logrando êxito. Eles estão afeminando os homens. Hoje em dia, qualquer coisa mais masculina é masculinidade tóxica. Eles estão tornando as mulheres mais brutas e afeminando os homens. E colocando homens dentro dos rings para bater em mulheres e o movimento feminista assustado. Deu uma embrulhada geral no negócio, que é o caos que eles propagam. Eles estão conseguindo gerar essa confusão e jogar todos contra todos, que é aí que eles prosperam. Mas falta um aspecto importante, que é o fato da mulher ser uma executiva de uma empresa que desde que tomou essa ação perdeu 4 bi, 5 bi perdeu 5 valor. Bi. Eu acho que até essa questão do market cap, eu acho que isso oscila muito e tal, a bolsa sobe e desce, mas mais importante que isso, você sabe que eu sempre sou o cara que gosta mais de olhar micro do que os números macros. Você está vendo a quantidade de distribuidores dentro dos Estados Unidos. Para quem não acompanhou o que a gente está falando aqui, tá? Existe uma TikToker chamada... um TikToker que se considera uma TikToker chamada Dylan Mulvaney. Yes. Que ficou famoso durante a pandemia por ter retratado o seu processo de mudança de sexo no TikTok, ou pretensa mudança de sexo, porque é impossível, mas a pretensa mudança de sexo no TikTok, e ele teve um grande sucesso, foi recebido pelo Joe Biden na Casa Branca, tem, sei lá, 8 milhões de pessoas seguindo ele no TikTok, e algumas empresas começaram a fazer parcerias publicitárias para mostrar que elas eram super descoladas. Para Frentex. Uma delas foi a Nike, que fez um Nike Women, né? De Nike, a linha feminina da Nike botou aquele cara, que é um sujeito magro, que tá com um pouco de ginecomastia e cabelo comprido e maquiado. Botou vestindo... It's a dude. It's a dude, né? E tá vestindo Nike Women. Obviamente, isso gerou um problema com as feministas. A gente tá vendo um choque cada vez maior das feministas com esse movimento trans. E a Bud Light fez uma parceria com eles. Eu tô gostando do Jeremy Boring, o sócio e cofundador do Daily Wire, sócio do Ben Shapiro, porque toda hora que eles estão vendo essas coisas, o Oaks lacrando demais, eles estão criando um concorrente. Então eles criaram a Razer, né? Aí agora o chocolate, que vendeu mais de meio milhão de unidades por causa da Hershey, que a Hershey também lacrou no Dia da Mulher com homens. Hershey's. E é interessante o chocolate que um tem nuts, o outro não tem nuts. Um é pra homem, o outro pra mulher. Você entendeu? E aí eles falaram assim, calma que estamos chegando perto do Passover, da Páscoa judaica e cristã, e vocês estão querendo que a gente lance uma cerveja em 3 dias? Calma! Então assim, os caras estão que estão, né? Porque a Bud Light, e melhor foi o meme, que foi assim, o Babylon Bee colocou assim,
Como é que é? Homem que finge ser mulher endossa a marca de bebida que finge ser cerveja. Mas é exatamente o meu ponto. A cerveja estava perdendo market share porque é ruim. Antigamente você só tinha que escolher entre os produtos ruins da Anheuser-Busch. Hoje em dia você tem cervejas decentes no mercado. Você vai no Muitas Publix, aqui você é uma tem infinidade. Você tem um corredor inteiro com cerveja craft, com cerveja artesanal, com cerveja não sei o quê. Melhorou muito esse mercado. E piorou muito para os estabelecidos, os que estavam lá surfando na onda de poucas ofertas decentes. Então eles estão agora achando na cabeça dessa moça que o problema é falta de wokeness. E aí vem o ponto, Paulo, do Matt Walsh, que eu concordo. O mundo corporativo, América, e a gente pode chegar depois no 1 trilhão de déficit, e nas coisas sérias que estão acontecendo, o mundo corporativo hoje, ele é tocado por pessoas que odeiam o próprio capitalismo, o livre mercado, os seus próprios consumidores e a América. O Ocidente em geral. Então pega essa moça da Bud. Provavelmente ela não gosta do típico americano médio do interior que vai comprar o six-pack dele pra tomar no final de semana. Isso. É importante que as pessoas entendam, porque acho que Bud Light no Brasil, se tem, ela se posiciona de forma diferente nos Estados Unidos. A Bud Light é uma cerveja feita para americano branco pobre. Isso. É uma cerveja de americano branco pobre. Blue collar. Se chama isso. Isso. É uma cerveja, assim, de quem não tem muito dinheiro. Cerveja barata, de baixa qualidade, muito construída na cultura branca do interior dos Estados Unidos. Isso. Não é uma cerveja descolada craft pra quem tá ali no Vale do Silício, né? Não é que ela tá no Whole Foods, ele vai encontrar outra Exato. outra coisa que ele vai procurar, esse cliente. Então eles odeiam os próprios clientes, é tipo a Globo. Ele odeia o próprio produto. O próprio produto e a própria nação. Eles odeiam os valores da América, eles odeiam o consumidor deles. É que nem a Globo. A Globo trata, agora vai ter uma novela nova que o cara é um casal ligado ao agronegócio que comete adultério e não sei o que, vê pornografia, não sei o que. O cara é um traste, segundo a imagem dos próprios conservadores, para mostrar o quê? Que é um casal hipócrita, não sei o quê. Sim. A Globo não gosta do público que ela ainda tem e preserva. Ela não gosta. Se ela pudesse, ela fazia coisa só pra lacrar pra Vila Madalena e Leblon. O problema é que isso não dá a audiência do tamanho da Globo. Isso dá um nicho de mercado. Mas são os ungidos, né? Os ungidos do Thomas Sowell, eles se consideram a classe ungida que precisa guiar. Empurrar a história. A história. E pegar essa dona de casa retrógrada e esclarecer como ela precisa ser. Abre a cabeça, dona Maria. A senhora não enxergou ainda que o legal é essa porcaria toda aí, não ser uma mãe dedicada a cuidar dos filhos e tudo mais. É isso. E por que eu digo que ficou faltando um aspecto, até pra gente conectar nessa questão do déficit americano e falar um pouco de economia? Porque depois que isso aconteceu, a quantidade de distribuidoras, porque a cervejaria precisa de distribuidor. Os distribuidores nos Estados Unidos começaram a filmar, e tem os vídeos na internet, centenas de milhares de garrafas da Budweiser, nego passando trator em cima da Bud Light. Cancelamento de contratos de distribuição. A venda nos bares despencou, a venda nos bares dos Estados Unidos despencou da Bud Light. Foi uma absoluta desgraça. E toda a publicidade que teve foi negativa. Meu ponto nessa história: durante muito tempo, você economista, por favor, acrescente a isso. Enquanto a taxa de juros é muito baixa e o governo está injetando um cacetão de trilhão de dinheiro na economia, e esse dinheiro é muito mais acessível para as grandes corporações do que para o pequeno empreendedor, porque ele tem a grande corporação tem acesso a IPO, tem acesso a family offices, fundos de investimento, tem acesso a crédito nos bancos que preferem emprestar para as grandes corporações com seus colaterais. Então você tem muito dinheiro que vai para a mão só de quem está no topo da pirâmide. Daí, você pode cuspir e escarrar na cara dos seus clientes. Você pode dar o luxo de cagar pro resultado. A Disney pode virar e falar assim: dane-se que a Pequena Sereia é um produto feito para famílias que cresceram vendo esse desenho e que todo o meu merchandising foi feito por uma mulher branca ruiva. É mais importante agora fazer ideologia e
doutrinação, a propaganda política é mais importante do que a propriedade intelectual. E aí ela pode se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa. Só que, uma hora, a festa acaba. A taxa tá de subindo. juros subindo perto do normal histórico dos Estados Unidos. A Bolsa teve no ano passado talvez o seu pior ano em não sei quantos anos, a economia começando a derreter, o governo americano enfrentando um problema de déficit gigantesco, e aí eu estava acompanhando ontem os números, em 2019, que foi o último ano normal do mandato do Donald Trump, porque em 2020 a gente teve Covid, o último ano normal, os Estados Unidos tiveram 980 bilhões de dólares de déficit no ano fiscal inteiro. E, poxa, era bastante. A gente questionava o Trump nesse sentido naquela época, sobre aquele número. No ano passado, tô pegando aqui, tirando 2020 e 2021, porque foram 2 anos de pandemia, o governo fez 4 trilhões de déficit, uma coisa. No ano passado foram 1,4 trilhões de déficit e todo mundo ficou escandalizado com 1,4, porque um aumento de 50% em relação a 2019, né? Nesse ano, no primeiro semestre fiscal, que é sempre o semestre onde o governo gasta menos, o governo já teve 1 trilhão de dólares de déficit fiscal. 1 trilhão de dólares de déficit fiscal. Entendam, pessoas. A gente perdeu este ano, o governo americano vai ter de déficit fiscal do governo federal. Isso. Em cima de uma dívida que já passa de 30 trilhões de dólares. 32 trilhões. Então, assim, é uma coisa meio insustentável que sempre dependeu dos juros baixos. É muito análogo realmente ao viciado, né? Ele se acostuma com aquilo, se você começa a cortar a dose, ele entra em parafuso, e aí precisa aumentar a dose, para ter até um efeito similar, você precisa de doses cada vez mais cavalares. Então, é uma situação insustentável. O Biden não liga a mínima para isso, precisa acender vela para radicais do partido que querem só gastar, são perdulários. E o plano dele era de 6 a 7 trilhões de gastos, né? Então, com esse déficit projetado de 1 e muito. Então, aumento de impostos. E qual é o caminho? Se não tem mais a saída inflacionária, tem que subir impostos, emitir mais dívida, começa a ficar caro, porque começam a cobrar mais retorno, que é a taxa de juros. Então, a situação vai ficando insustentável. E eu concordo com você no seguinte, na hora que isso acontece, que a analogia é a maré baixa, né, a gente vê quem estava nadando pelado, a gente vê quem estava lacrando, por conta de um luxo ideológico. A Disney podia brincar disso. Aí perde 5 milhões de subscribers, aí fala, opa, demite o CEO, traz de volta o outro. Começa a levar, chama os adultos de volta para a sala. Porque deixaram as crianças e os mimados e essa geração meio perturbada brincar de gerir conglomerados como se fosse um DCE. É mais ou menos isso que nós estamos vendo. E esse tipo de coisa tem consequência. Tem consequência concreta. Então é mais ou menos isso que estamos vivendo. Agora, eu não sei se você viu o Elon Musk, que é um cara que está peitando o ESG, a censura nas redes sociais. Ele foi dar uma entrevista pro BBC. Sim. Porra, o cara vira e fala assim, não, porque o discurso de ódio, aquelas coisas todas. Sim. Ele me dá um exemplo. Um exemplo. Isso. O cara gaguejou, me dá um exemplo. O cara é liar, né? Então, cada vez mais as pessoas têm que chamar na chincha o que estão fazendo, porque é um truque. É um grande truque que eu concordo com a sua análise, foi possível durante a época da abundância, né? E as pessoas estão tendo que ser cobradas agora do que elas causaram. Não só estrago social, esgarçamento dos tecidos sociais, da família e tudo, como resultados concretos de empresas. Essa coisa do ESG, Paulo, outro dia fizeram uma pesquisa, o Globo publicou, acho que com um certo espanto, que para os brasileiros eles estão mais preocupados com pobreza do que com mudança climática. Você pode acreditar numa coisa dessas? Os Estados Unidos, todo ano, você vê, a Kamala Harris falou que a grande prioridade da próxima campanha
vai ser, de novo, a mudança climática, que já no primeiro mandato eles dizem que era... O Joe Biden usou o termo que é a maior ameaça existencial que os Estados Unidos já enfrentaram. Ou seja... No mundo com China... No mundo com China... Soviética... Porra, nada. É. O que tá cagando mesmo é o negócio da mudança climática. Então, assim, é claro